Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de robótica. Aqui é a professora Thaís Kempner e hoje daremos continuidade a nossas unidades de ensino com o estudo da dinâmica dos manipuladores. Até agora, o nosso estudo dos manipuladores enfocou apenas nas considerações cinemáticas. Lembrando de nossas aulas anteriores que a cinemática ela trata do estudo dos movimentos do robô, mas sem considerar as causas que lhe dão origem. Ou seja, nós não consideramos as forças necessárias para causar um movimento. Agora, o objetivo é justamente nós estudarmos como o movimento dos manipuladores surge através dos torques aplicados pelos atuadores ou através de alguma força externa que é aplicada a esse manipulador. Então, o objetivo dessa aula é obter uma visão geral da dinâmica dos manipuladores, considerando as suas aplicações no projeto de robôs, através da aplicabilidade de dois métodos de análise. E aí nós vamos comparar as vantagens e desvantagens desse método. Então, o objetivo dessa aula é ter uma visão geral do que é a dinâmica dos manipuladores. Nós não vamos entrar em detalhes de formulação, mas vamos estar esclarecendo qual método. Então, é tipo material orientativo para vocês, caso vocês necessitem futuramente calcular a dinâmica dos manipuladores, como nós veremos no decorrer dessa aula, que pode ser uma dinâmica direta ou uma dinâmica inversa. Então, se for preciso calcular essa dinâmica para simular um manipulador ou até mesmo para fazer ações de controle, então, dar diretrizes para vocês de quais os métodos que são mais utilizados e como que esses cálculos eles são realizados. Então, para entender quais são as causas desses movimentos dos corpos segundo a dinâmica, nós precisamos conhecer e entender muito bem o que é força e torque, já que é através das forças e torques que nós vamos ter esse movimento dinâmico dos manipuladores. Então, essas forças e torques nada mais são do que grandezas físicas, que servem para quê? Servem para acelerar, ou seja, fazer um corpo ganhar mais velocidade. Então, nesse caso, nós vamos estar acelerando o quê? As nossas juntas. Então, os nossos elos, eles são conectados às juntas, e essas juntas, elas vão receber aí a ação de torques ou forças externas que vão estar acarretando no movimento dos manipuladores. Então, é essa dinâmica que nós pretendemos estudar na aula de hoje. Como nós já vimos nas aulas anteriores, os robôs manipuladores, eles são compostos por elos. Esses elos, eles são unidos por juntas em uma cadeia cinemática aberta ou fechada, que nós vimos na nossa última aula, através do controle dos robôs, que esse controle pode ser feito através de uma cadeia aberta ou uma cadeia fechada, tá? Relembrando, as nossas juntas, elas podem ser do tipo prismática, que aí vão realizar movimentos de translação, ou então nós podemos ter movimentos também de rotação, com juntas do tipo revolutas. Então, para estudarmos a dinâmica dos robôs, nós podemos ter, por exemplo, aqui um elo prismático do nosso robô e aplicar uma força nesse elo prismático. Então, para isso, nós sempre precisamos definir um centro de massa desse elo prismático. Tá? Então, quando a gente aplicar uma força externa nesse centro de massa desse elo prismático, isso vai gerar um movimento que apresentará uma aceleração proporcional à força que está sendo aplicada. Então, isso pode ser visto aqui como a lei de Newton. Então, o que a gente faz? Nós pegamos aqui uma força, aplicamos aqui ao centro de massa, então o centro de massa localizado aqui nesse ponto, e aí essa força resultante vai ocasionar uma aceleração desse corpo, e esse corpo ele tem o quê? Uma determinada massa.
tá? Então, através da lei de Newton, né, força é igual a massa vezes aceleração, nós podemos determinar qual é essa força atuante. Então, é o que nós queremos, né, e aqui através de um elo prismático. Por outro lado, né, nós temos as nossas juntas também do tipo que revolutas, né? Então, que nós temos juntas desse tipo aqui, tá? Nessas juntas, nós podemos fazer um movimento de que tipo? Então, aqui a gente realizou um movimento de translação e nós também podemos gerar um movimento do quê? De rotação, onde nós teremos um ângulo associado, um ângulo θ, tá? Então, se nós definirmos um ângulo θ, né, e um momento de inércia, então nós vamos definir aqui o momento de inércia também, né, sempre relacionado aqui, né, ao nosso centro de massa, nós vamos aplicar então um torque resultante em torno desse centro de massa, da mesma forma do caso anterior, e ao aplicar esse torque, nós também vamos gerar uma aceleração. Só que aqui a nossa aceleração é uma aceleração do tipo linear. E aqui nós vamos ter uma aceleração do tipo angular, tá? Então, a diferença é essa. Então, quando a gente está trabalhando com juntas aí do tipo rotacionais, né, do tipo revolutas, então nós precisamos ter o quê? Um momento de inércia, né? Nós vamos ter um momento de inércia ali no centro da massa. Vamos aplicar o quê? Um torque, né? E aí, para determinar esse torque, como que nós utilizaremos? Qual é a equação? Então, a equação, ela vem da segunda lei de Euler, tá? Então, a segunda lei de Euler, ela fala o quê? Né? O torque ele vai ser igual, né, ao momento de inércia vezes a nossa aceleração angular. Então, dessa forma que a gente vai determinar qual que é o torque. Então, nós podemos obter, né, as forças e torques do nosso sistema aí, através de juntas prismáticas, né, ou que realizam movimentos de translação, ou através de juntas aí do tipo rotativas. Então, quando nós estamos nos referindo aí a juntas rotativas, nós vamos ter sempre um momento de inércia associado. Quando nós estamos falando aqui de translação, juntas prismáticas, nós temos o quê? Uma massa do corpo associada, né? Então, a qualquer instante, esses vetores aí de velocidade linear e também velocidade angular, eles têm derivadas, né, que são chamadas, então, aqui de aceleração linear e aqui a gente vai ter uma aceleração angular. Então, a dinâmica, a análise da nossa força dinâmica envolve, primeiro, a aplicação das nossas 3 leis de Newton de movimento. Então, recordando lá o que dizem as 3 leis de Newton, tá? A primeira é a nossa lei da inércia, ou seja, um corpo em repouso, ele tende o quê? Tende a permanecer em repouso. E um corpo em movimento uniforme tende a permanecer em movimento uniforme. Quando que ele vai mudar esse estado? Quando ele é submetido a uma força externa. É isso que ocorre na dinâmica, então. Ou uma força externa é aplicada, ou um torque é aplicado, tá? Então, a taxa de variação, né, desse momento linear de um corpo, ele vai possuir uma magnitude que vai ser igual à soma das magnitudes das forças que atuam sobre ele e atuam na mesma direção e sentido de tal soma vetorial, tá? Esse é o princípio fundamental da dinâmica e, né, a segunda lei de Newton, cuja formulação que nós acabamos de ver, que a força é igual à massa vezes a aceleração. E ainda é válido, né, para a dinâmica aí dos nossos manipuladores robóticos, a lei da ação e reação. Para cada força ativa, vai existir uma força de reação de mesma magnitude e direção, só que em sentido contrário. Então, como nós já vimos, né, na nossa aula passada, quando a gente falou um pouquinho de controle, esse controle ele também
depende do desempenho dinâmico do nosso braço robótico. E o nosso braço robótico, aí, esse desempenho da dinâmica dele, vai depender da velocidade de resposta, da estabilidade e da precisão. Então, a velocidade de resposta, ela refere-se à destreza do braço robótico. Então, ao mover o braço de um lugar para o outro, né, num curto período de tempo, nós vamos ter uma determinada velocidade, tá? Então, o torque existente em cada junta do braço e a aceleração em cada elo, nesse caso, elas devem ser analisadas. E aí nós temos, né, que nós vimos na aula passada, que a velocidade de resposta, né, e a estabilidade do sistema, elas são opostas, né? Então, o que acontece? Se aumento muito a minha velocidade de resposta, eu posso prejudicar a estabilidade, tá? Então, se a estabilidade ela for baixa, nós podemos até aplicar elementos aí de amortecimento no braço que vão melhorar essa estabilidade, mas vão influenciar na velocidade de resposta, tá? E a precisão, ela está relacionada com esses dois fatores, tanto a velocidade, também a estabilidade, né? Então, a precisão, ela está relacionada ao erro, né, na posição do nosso órgão terminal, ou seja, do nosso efetuador, e aí, então, a gente tem que sempre analisar essa relação entre a velocidade de resposta e a estabilidade do nosso sistema. Para nós determinarmos, né, um modelo dinâmico, quando nós falamos de robótica, nós vamos relacionar as posições, as velocidades e as acelerações das juntas do robô, tá? Vamos relacionar isso com o quê? Com os torques que devem ser aplicados pelos atuadores de acordo com a trajetória programada. Então, nós vamos considerar as características de massa, né, que a gente viu lá, dada pela lei de Newton, também de inércia das ligações, dada pela segunda lei de Euler, bem como, né, as da carga manipulada. Então, quando nós falamos aí de um modelo dinâmico, nós vamos trabalhar com sistemas de equações diferenciais e, né, nos concentrar nessas relações entre os torques e as forças na junta versus o movimento do robô, tá? Então, nós temos duas formas aí, né, para calcular. Só antes, tá? Nós temos aqui a simbologia visto aí, né, nos livros. Então, quando a gente vê aqui apenas o ângulo θ, esse ângulo θ ele está representando ali, na verdade, né, a trajetória e o ângulo, ou seja, a posição do nosso manipulador robótico. A velocidade angular, né, ela é colocada dessa forma aqui na nossa representação, e a aceleração angular, tá? Então, se nós tivermos, né, a trajetória e o ângulo, ou seja, a posição do nosso manipulador, tivermos também dados da nossa velocidade angular e aceleração angular, nós podemos obter as forças generalizadas sobre o robô. Então, o torque e as forças generalizadas, tá? Ao contrário, se nós tivermos as forças generalizadas, nós podemos obter qual é a trajetória, o ângulo, a velocidade angular e a aceleração angular, tá? Então, nós podemos, basicamente, obter a dinâmica dos robôs de duas maneiras, tá? Através da dinâmica direta ou através da dinâmica inversa. Assim como nós vimos que nós temos a cinemática direta e a cinemática inversa, aqui agora nós também teremos dois casos, dinâmica direta e a dinâmica inversa. Então, quando que nós temos, né, o cálculo através da dinâmica direta? Quando, né, nós estabelecemos aí as posições, velocidades e acelerações das juntas, partindo-se dos torques aplicados pelos atuadores, nós temos a dinâmica direta. Quando, né, nós temos que as posições elas são fornecidas,
as velocidades e acelerações também são fornecidas. E o que nós queremos é calcular os torques necessários, de acordo com essas variáveis que já foram fornecidas anteriormente, nós calculamos, então, esses torques necessários através da dinâmica inversa, tá? Então, qual que é o problema da dinâmica direta? Então, na dinâmica direta, nós conhecemos tudo sobre as cargas externas, ou seja, né, o que está acarretando aquele movimento ali, as forças externas ou os torques envolvidos que estão sendo exercidos no sistema, e nós queremos então determinar o quê? A aceleração, né, e velocidade, sendo que a gente tem, né, aí as acelerações, como a gente viu, linear, também aceleração angular, tá? Então, nós queremos, quando nós queremos aí, né, determinar essas acelerações e velocidades e também os possíveis deslocamentos da aplicação tanto das forças externas quanto dos torques, nós vamos calcular, né, esse movimento resultante do manipulador através da dinâmica direta. Para que é útil a dinâmica direta? Quando nós desejamos simular, projetar aí, né, nosso manipulador, simular esse manipulador, aí nós utilizamos a dinâmica direta. Então, aí sim nós determinamos quais são todas as acelerações, velocidades e possíveis deslocamentos, né, devido às forças e torques que estão sendo aplicados. Agora, né, a nossa dinâmica inversa, o que acontece? Agora nós temos as informações das acelerações, velocidades e deslocamentos impostos no nosso sistema, e nós vamos resolvê-los a fim de determinar agora as magnitudes e direções e também os nossos sentidos das forças, tá? Essas forças, né, são necessárias para fornecer o movimento desejado do nosso manipulador. Então, agora é o contrário, tá? O que a gente tem aqui? A aceleração, tá? Então, a gente tem aqui as nossas acelerações, a gente tem a nossa velocidade, né? A gente tem o nosso posicionamento e o que a gente quer definir? As forças e torques resultantes, tá? Então, essa formulação, ela serve para quê? Para que a gente utiliza o problema de dinâmica inversa? Para resolver os problemas de controle do nosso robô. Então, para controlar o nosso robô, muitas vezes a gente precisa resolver primeiramente esses problemas de dinâmica inversa. Como que eu faço isso? Então, tem vários métodos para calcular a dinâmica dos robôs. Tá? Então, essa análise dinâmica ela pode ser calculada por vários métodos, mas os mais empregados na robótica, né? Porque se a gente fala em dinâmica de uma forma geral, a gente tem, né, muitos e muitos métodos, muito material aí para ser estudado. Mas aplicado diretamente aos nossos manipuladores robóticos, tá? A gente tem esses 4 métodos principais. Então, escolher qual que é o método adequado para o nosso problema em questão, né, é uma tarefa que às vezes não é uma tarefa fácil. Então, o objetivo dessa aula é conhecer, né, quais são os métodos mais eficientes, né, quais são mais fáceis de se aplicar. Quando nós temos um algoritmo aí de integração numérica para resolver as equações do movimento, nós temos que levar em conta a precisão desse método, a eficiência computacional, né, desse método e também a estabilidade numérica, tá? Então, quais são os métodos mais utilizados aí? Os métodos mais utilizados, até que a gente já viu, né, no comecinho lá, quando a gente falou das nossas juntas do tipo prismáticas, né, a gente utilizava a equação de Newton. E para determinar lá a nossa junta, o equacionamento da nossa junta rotacional, a gente usava o quê? O nosso equacionamento de Euler, tá? Então, um dos métodos mais utilizados é o método de Newton-Euler, e a gente vai falar um pouco com mais detalhes dele, né, nessa aula. E tem outro método também que é muito utilizado, que é o método de Euler-Lagrange, tá? Então, aqui, né, estão, né, os nossos
matemáticos, físicos aí. Então, a gente tem aqui o Newton, o Euler e o Lagrange, tá? E aí nós vamos entender quais são esses métodos aplicados à dinâmica dos nossos robôs. Então, vamos falar primeiro desses dois métodos, tá? Bom, existem duas aproximações distintas para o cálculo da dinâmica inversa do nosso manipulador. Como o nosso objetivo aqui, né, é entender como funciona o controle também dos nossos manipuladores robóticos, nós vamos estar trabalhando com o quê? Com a dinâmica inversa. Né? Então, a gente viu que a dinâmica direta ela seria aplicada mais se nós quiséssemos simular, né, o nosso manipulador. Se a gente quiser obter, né, as equações de controle, então a gente utiliza aqui o nosso método de dinâmica inversa. Tá? Então, a escolha, primeiro, do método mais adequado vai se dar principalmente pelo tipo de aplicação que a gente deseja. Então, dependendo aí do problema que nós pretendemos resolver, nós podemos utilizar o método de Newton-Euler ou o método de Euler-Lagrange. Tá? Quando a gente utiliza o método de Newton-Euler, a gente tem que entender, vamos falar com bastante detalhes sobre ele, que ele é um método iterativo, tá? Então, ele é baseado na descrição das forças e momentos dos corpos rígidos e a sua propagação nos demais links, né, pertencentes aí ao manipulador. Já o método de Euler-Lagrange, ele vai trabalhar aí uma abordagem através do somatório de energia a ser estudado. Então, nós vamos ver as diferenças, as principais vantagens em utilizar um método e outro método, e vamos falar um pouquinho mais sobre esses dois métodos, tá? Então, o método de Newton-Euler, né, ele é organizado aí de uma forma de equações recursivas, a gente vai entender por que a gente fala isso, né? De equações recursivas, tá? Então, ele vai utilizar iterações tanto diretas como iterações reversas, tá? Mas esse método, ele já não é tão indicado quando a gente tem a descrição de sistemas mais complexos. Então, se a gente tiver um sistema mais complexo, com mais grau de liberdade, em cadeia fechada, tá? Então, aí o indicado já não é utilizar o método Newton-Euler, e aí sim utilizar um método lagrangiano, tá? Então, de uma maneira geral, né, quando a gente utiliza esse método, primeiro, cada corpo rígido será considerado separadamente. O que é o corpo rígido quando a gente fala de um manipulador robótico? São os nossos elos, tá? Então, a gente considera esses elos, né, separadamente, considerando, e vai analisar elo a elo, tá? Quando da separação desses corpos, nós vamos analisar aí, né, quais são as forças, né, que precisam ser introduzidas. Nós temos, né, as forças, por exemplo, aí nos mancais, né? Nesse caso, elas precisam ser introduzidas e posteriormente elas são eliminadas. E o cálculo dos termos de inércia, ele vai ser feito através das acelerações. Como eu já mencionei, o método de Newton-Euler, ele caracteriza-se por iterações diretas, né? O que seriam essas iterações diretas? Que a gente vai da base até o efetuador. Ou então, essas interações elas são feitas de modo reverso, onde a gente vai do efetuador até a nossa base. Isso facilita a implementação computacional, né, do método, mas dificulta o desenvolvimento analítico das equações desse modelo. Tá? Então, ele apresenta-se aí como uma boa opção para implementação de sistemas em tempo real. Então, outra grande diferença do método Newton-Euler como do Lagrange que nós vamos ver é que se eu tiver que fazer uma aplicação em tempo real, né, que a maioria dos nossos manipuladores, a gente utiliza o quê? O método de Newton-Euler. Por esse motivo, né, justamente que ele permite essa implementação em tempo real, é que na aula de hoje a gente vai falar sobre esse método com um pouco mais de detalhes do que o método de Euler-Lagrange, tá? O método de Euler-Lagrange
Lagrange, ele descreve o comportamento temporal do sistema mecânico com base na energia do sistema. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma diferença entre a energia cinética e a energia potencial total. Tá? Nesse método, o sistema ele é considerado por completo, mas as forças que não produzem trabalho, como são as forças no Mancais, elas não precisam ser introduzidas, ao contrário do método Newton-Euler. Tá? Então, a gente, né, não precisa introduzir essas forças, né, aí nos Mancais. Tá? O cálculo dos termos de inércia através da derivada de energia cinética, ele é trabalhoso em sistemas grandes, né? Então são muitas equações aí envolvidas, e alguns dos termos calculados, depois eles vão ser anulados através de simplificações. O desenvolvimento desse modelo dinâmico pelo método aí de Euler-Lagrange, ele é simples e sistemático. E ele apresenta aí equações de estado explícitas para a dinâmica, e essas equações elas são muito bem estruturadas. Tá? Então, são utilizadas para análise e projeto de estratégias avançadas de controle no espaço das variáveis de junta. Ou seja, se eu precisar em um projeto, né, mais avançado aí de estratégias de controle, qual método que eu vou utilizar? Vou utilizar um método de Euler-Lagrange. Por quê? Porque a gente já viu que o método aí de Newton-Euler, ele não é indicado quando a gente tem, né, estratégias avançadas de controle. Em contrapartida, né, o método de Euler-Lagrange aí, ele exige uma grande capacidade computacional. Tá? Então, ele tem operações de muitas matrizes e multiplicações necessárias, que vão utilizar aí equações diferenciais parciais, e por isso, né, devido a essa grande capacidade computacional que ele precisa, ele é um método, né, que dificulta a sua utilização para o controle em tempo real. Então, por isso, o método Euler-Lagrange, ele é mais indicado quando a gente tem estratégias avançadas de controle, né, mas devido à sua grande capacidade, exigência de grande capacidade computacional, dificulta a sua utilização em tempo real. Então, se for em tempo real, o mais indicado é utilizar o quê? O método de Newton-Euler. Então, se nós fizermos uma comparação aqui entre esses dois métodos, nós temos, né, que tipo de equações que são utilizadas para realizar o movimento. No Newton-Euler, são utilizadas, como a gente falou, equações recursivas, através de iterações diretas e iterações reversas. Tá? No método de Euler-Lagrange, nós vamos utilizar equações diferenciais bem estruturadas. Qual tem melhor eficiência computacional? Né? O método de Newton-Euler, que como nós vimos, o método de Euler-Lagrange aí, ele é computacionalmente dispendioso. A utilização para leis de controle avançada, aí nós utilizamos qual método? O Euler-Lagrange, tá? O Newton-Euler dificilmente vai ser utilizado quando nós temos leis de controle avançadas. Qual do modelo nós podemos aí dispensar, né, as forças nos Mancais, tá? No modelo Euler-Lagrange. No modelo aí de Newton-Euler, nós precisamos introduzi-las e depois nós eliminamos, né, essas forças aí nos Mancais. O desenvolvimento analítico das equações, né? No método Newton-Euler, é difícil esse desenvolvimento analítico das equações, e no método aí de Euler-Lagrange se torna trabalhoso quando o sistema é muito grande, tá? Então, para que um método é apropriado e para que outro método é mais apropriado? Quando nós precisamos trabalhar com a dinâmica, então, em tempo real e também a implementação de esquemas de controle, nós utilizamos, né, damos preferência à utilização do método de Newton-Euler.
Agora, se nós quisermos fazer um estudo das propriedades dinâmicas e análise do sistema de controle, aí nós utilizamos o método de Euler-Lagrange. Então, essas são as principais diferenças entre esses dois métodos. E, como a gente falou, pela característica do método de Newton-Euler, né, poder trabalhar com as dinâmicas em tempo real, nós vamos falar, né, com um pouco mais de detalhes sobre esse método. Então, vamos tentar entender um pouco melhor como que funciona, né, as etapas, né, para obter os torques nas juntas dos nossos manipuladores e as forças aí envolvidas, tá? Então, esse método, né, como a gente já falou, ele é um método iterativo, utilizado aí no cálculo da dinâmica inversa do nosso manipulador. Por que dinâmica inversa? Porque nós queremos utilizar esse método para quê? Para obter o equacionamento, né, para o controle do nosso manipulador robótico, tá? Então, nesse método aí, cada elo do robô, ele vai ser analisado separadamente, como se fosse um único corpo rígido. Nós temos, por exemplo, aqui a nossa representação do nosso manipulador robótico. E aqui nós temos, né, esse elo representado, aqui o nosso segundo elo representado e aqui a nossa base, tá? Então, para cada elo que nós tivermos, nós vamos analisar a dinâmica desse elo, né? E depois a gente vai determinar quais são os torques, né, e forças externas envolvidas, e depois nós, né, vamos agregar todas essas informações. Mas, né, nós começamos analisando separadamente como um único corpo rígido. O primeiro passo, então, é determinar o centro de massa, como a gente viu. Então, a gente tem que determinar a massa desse corpo, nós temos que determinar a inércia, né, desse corpo, para depois nós podermos fazer os cálculos. Basicamente, a gente faz, né, os cálculos para obter os torques das juntas através de 3 etapas com esse método de Newton-Euler. Tá? Em primeiro lugar, nós vamos ter que computar o quê? As velocidades. Que velocidades? Velocidade linear e angular, e também a aceleração angular, tá? Então, temos que determinar a velocidade linear, velocidade angular e a aceleração angular. Depois que nós computarmos essas velocidades e aceleração, nós vamos aplicar esses valores calculados na equação de Newton e também na equação de Euler, para obter a força e o torque atuante no centro de massa do elo. E na terceira e última etapa, nós utilizamos esses valores, então, de forças e torques que estarão atuando no centro de massa para calcular o torque atuante nas juntas. Tá? Então, vamos ver com mais detalhe cada uma dessas etapas. Tá? Para calcular as forças atuando aí nos elos, então, primeiro nós dividimos o movimento de cada elo do robô em uma rotação e uma translação, tá? Então, nós precisamos calcular quais são as velocidades rotacional e também a velocidade o quê? Linear. Velocidade rotacional, né, vai vir aqui quando nós dividimos esse movimento de rotação, e quando nós tivermos os movimentos também de translação, nós vamos ter uma velocidade de que tipo? Uma velocidade linear. E nós vamos também ter uma aceleração rotacional do centro de massa de cada elo, a cada instante de tempo. Então, nós vamos referenciar com relação a um sistema de coordenadas fixos, tá? Para obter, então, primeiro, esses valores, né, da velocidade, tanto rotacional quanto linear, e também dessa aceleração rotacional, nós vamos fazer a obtenção dessas grandezas propagando essas equações da base do nosso manipulador robótico até o elemento terminal do nosso manipulador, ou seja, o nosso efetuador.
Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um efetuador, né, de 3 elos, aqui 1, 2, 3. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? A gente tem que definir qual que é o centro de massa. Então, aqui está representado o centro de massa do nosso manipulador robótico. Depois, né, a gente vai ter que definir aqui as nossas coordenadas, né? Então, aqui coordenadas de 1 até o quê? Até N. Tá? Então, vamos dizer aqui, né, que eu tenho um outro elo associado aqui. Então, por exemplo, um manipulador de 4 elos. Então, esse N representa, né, o número de elos que a gente tem conectados em todo o nosso sistema aqui. Por isso que ele está representado por N. Tá? Então, aqui a gente tem esses 3 pontinhos que são o quê? Uma continuação. Se fosse ligado aqui, a gente teria o quê? Apenas 3 elos para resolver, e esse valor aqui, N, seria igual a 3. Então, nós partimos da base do nosso efetuador, do nosso manipulador, e vamos em direção ao nosso aqui efetuador, tá? Então, o que nós vamos determinar no decorrer desse caminho? Nós vamos calcular a trajetória e o ângulo, a velocidade angular, tá? Então, a gente vai calcular aí a nossa velocidade linear, a nossa velocidade angular e a aceleração angular, tá? Aqui representado, né, por θ, aí aqui um θ, né, aqui com vetor e aqui também essa simbologia. Nós vamos realizar as interações, então, para frente, partindo o quê? Partindo do elo 1, que está representado aqui, sucessivamente até o nosso último elo, né, que é o elo conectado ao nosso efetuador, que é o elo N, tá? Então, dessa forma, a gente começa e obtém a velocidade linear, velocidade angular e a nossa aceleração angular, tá? Então, se a gente tiver aí, né, a localização do nosso centro de massa e o tensor de inércia, né, do elo conhecido, essa distribuição de massa ela vai ser completamente caracterizada. A fim de mover os elos do robô, nós vamos ter que fazer o quê? Então, se a gente estiver movimentando ali os elos do robô, ou a gente está acelerando ele, ou nós estamos desacelerando, tá? E aí nós temos que saber quais são as forças requeridas para acarretar esse movimento, né? E qual que é essa aceleração desenvolvida, né? E na distribuição aí da massa desses elos, tá? Então, quando nós unimos a equação de Newton juntamente com a equação de Euler, é que nós vamos descrever como essas forças, essas inércias e essas acelerações, elas vão se relacionar. Então, depois, né, que nós já tivermos obtido aí da base até o efetuador as nossas acelerações e velocidades através das nossas equações recursivas, agora nós seguimos com a montagem das nossas equações de esforço, tá? Então, nessas equações, nós vamos calcular agora as forças e os momentos de reação entre os elos. E agora nós começamos, né, fazer então iterações reversas, ou seja, nós vamos agora no sentido aí da ferramenta, ou seja, no nosso efetuador, em direção à base, realizando esses cálculos. Então, para isso, nós vamos utilizar tanto a equação de Newton quanto a equação de Euler, tá? Então, nessa figura aqui, nós podemos ver um corpo rígido, representado aqui. Primeiro, o que nós temos que fazer? Determinar qual que é o centro de massa desse corpo, tá? E para ocorrer um movimento, como a gente falou, ele tem que estar acelerando ou desacelerando. Nesse caso aqui, ele está acelerando, né, com uma aceleração aqui representada, né, por esse vetor aqui V, tá? Então, em uma situação como essa, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma força agindo nesse centro de massa,
Então, aqui, né, quando nós temos uma aceleração, significa que essa aceleração ela foi ocasionada por uma força. E é justamente essa força que nós queremos determinar, tá? Então, como que nós determinamos? Pela segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes a nossa aceleração, tá? Então, nós precisamos conhecer qual que é a massa desse corpo, nós precisamos saber qual que é o centro de massa onde essa força será aplicada, e aí, para determinar qual é essa força, nós já calculamos anteriormente qual que era a aceleração desse corpo, e aí, com esses dados, nós obtemos qual que é a força, tá? Então, isso nós fazemos o quê? Para cada elo. Para cada elo, nós vamos ter que analisar quais são as forças resultantes, tá? Da mesma forma, né, nós temos também a nossa equação de Euler, que ela será utilizada, tá? Então, quando nós temos aí um corpo rígido girando, então, né, vamos dizer que esse corpo rígido agora, ele está em um movimento rotacional, tá? Ele está girando. Ele vai girar com o quê? Com uma determinada velocidade angular, representada aqui por ômega. E também ele vai ter o quê? Além de uma velocidade, ele vai ter uma aceleração, tá? Representada aqui, né, por essa simbologia. Então, em uma situação como essa, o nosso momento, ele vai ser determinado por quê? Pelo nosso tensor de inércia, né? Lembra lá no comecinho como a gente falou, né, que quando a gente tinha uma junta do tipo rotativa ou revoluta, que nós íamos ter uma inércia associada? Então, né? Então, essa situação aqui que nós vamos ter, né, nós vamos ter um tensor de inércia, tá? Aqui está representado um tensor de inércia, né, de um corpo com base num sistema de referência C, por isso que aparece essa referência C aqui. O que é isso daqui? É a nossa aceleração angular, tá? Mais a nossa velocidade angular vezes esse tensor de inércia, né? Multiplicado aqui também pela nossa velocidade angular. Então, dessa forma que a gente vai obter qual que é o nosso momento aí, né? N, nesse caso, através da equação de Euler, tá? Então, como que esse tensor de inércia ele pode ser descrito? Então, ele pode ser descrito como uma generalização do nosso momento de inércia escalar, tá? De um objeto. Então, nós vamos definir o quê? Um conjunto de parâmetros que fornecem informação sobre a distribuição de massa de um corpo rígido, relativo a um sistema de coordenadas de referência. Como a gente já viu, a gente vai pegar, né, os nossos elos ali e vai pegar o quê? Um sistema de coordenadas de referência, partindo da nossa base até o nosso efetuador, tá? Então, será considerado aí apenas o caso em que esse sistema de coordenadas de referência está anexado ao nosso corpo rígido. Então, aqui nós temos, né, como que é a representação de um tensor de inércia, aqui representado por uma matriz 3x3, referente a um sistema de coordenadas genéricos A, né, que a gente já viu, que a gente vai ter um sistema sempre de referência, tá? Então, aqui, qual que é, né, o nosso tensor de inércia, né, relativo a esse sistema de coordenadas A? Então, para cada sistema de coordenadas, nós vamos ter uma matriz 3x3 que representam esse tensor de inércia. As equações, né, que são apresentadas aqui, elas descrevem como são calculados os elementos escalares que compõem o tensor de inércia. O momento de inércia de massa do nosso elemento diferencial, ele vai ser igual ao quê? O produto da nossa massa pelo quadrado da distância em relação aos nossos eixos de interesse. Então, seja aí, então, x, y ou z, a gente vai analisar quais são os eixos aí, né, do nosso interesse e vamos elevar ao quadrado. Para obter, então, os momentos de inércia de massa do corpo, nós fazemos o quê? Nós integramos
né, essas equações. E ainda nós vamos ter o quê? O volume infinitesimal, que é representado aqui então por dV, e o material, né, ele também possui uma determinada densidade. Então, através disso, nós determinamos quais são os nossos tensores de inércia. Tá? Para computar, por último, aí, as nossas forças e torques, após a gente utilizar as equações aí, tanto de Newton como a equação de Euler, nós vamos ainda computar todas as forças e torques que agiram aí em cada elo, tá? Então, para isso, nós precisamos calcular quais são os torques líquidos que foram aplicados a cada elo, e isso pode ser feito escrevendo, então, uma equação de equilíbrio de forças e também equilíbrio de momentos, baseado aí em um diagrama de corpo livre de um elo típico. É claro que isso envolve, né, muitos cálculos. Entretanto, para desenvolver esses cálculos e eu explicar para vocês, a gente deveria, né, primeiro, ver como que a gente faz o cálculo das velocidades, como que a gente faz o cálculo dessas acelerações, tanto a aceleração, a gente tem a velocidade linear, velocidade angular, e aí também a gente tem essa aceleração angular para ser calculada. Depois disso, que a gente determinasse quais são as velocidades, né, envolvidas, tanto linear como angular, e a aceleração, nós veríamos como que seria feito, então, o cálculo desses torques, e por último, né, calcular esses torques líquidos aplicados a cada elo. Então, aí nós temos todo o equacionamento completo para calcular através do método de Newton-Euler. Quando nossa disciplina era dividida entre robótica 1 e robótica 2, nós conseguimos ver todos esses cálculos com mais detalhes. Mas como aumentou a nossa ementa, mas não aumentou a nossa carga horária do curso, né? Então, a nossa base da dinâmica aqui vai ser entender, né, como ela funciona e qual que é o método, né, mais indicado caso vocês precisem de uma implementação, de um controle, entender então aonde vocês vão pesquisar, tá? E nós, né, não vamos entrar em si no equacionamento, porque nós teríamos que ter muito mais unidades de ensino para poder trabalhar com isso e muitas horas ainda envolvidas no nosso curso. Mas nós temos também ferramentas computacionais muito utilizadas que permitem estar fazendo essa análise dinâmica dos manipuladores, tá? Uma delas, né, conhecida é o MATLAB. Então, nós podemos utilizar todas as equações do MATLAB, né? Então, como a gente falou, esse método de Newton-Euler, ele também não é um método fácil de ser aplicado analiticamente. Tem muitas equações envolvidas, tá? Então, o correto quando a gente utiliza essa metodologia é utilizar sempre o quê? Ferramenta computacional, tá? Então, tem o MATLAB que a gente pode implementar esse equacionamento, mas também tem um software que é muito utilizado comercialmente na indústria para a resolução desses problemas dinâmicos, tá? Então, quem quiser pesquisar mais um pouco sobre dinâmica de manipuladores, convém pesquisar também sobre esse software que é utilizado, tá? E além, né, dessa análise dinâmica, esse software ele ainda possibilita uma análise cinemática, estática, etc. E também permite a interação com outro software, tá? Inclusive o MATLAB. E a gente também, né, além do MATLAB, tem também a linguagem de programação em C, que também pode ser utilizada aí, né, para obter uma computação de alto desempenho, tá? Na determinação aí da dinâmica dos nossos sistemas mecânicos. Lembrando que apesar de ter softwares computacionais, saber utilizar o software não dispensa o nosso conhecimento da teoria envolvida. Então, pelo menos a gente tem que compreender aí, né, o que a gente está fazendo, até para saber alimentar as coordenadas corretas quando a gente for utilizar o software, tá? E aqui a gente tem ainda, né,
um modelo de como que seria aqui, utilizando o software, tá? Como que seria o desenho, né, do nosso manipulador aqui, dos nossos elos, e aí depois a gente tem como calcular através desse software qual que seria as velocidades, as acelerações envolvidas para o cálculo das nossas forças aí, momentos envolvidos na dinâmica dos manipuladores, tá? Então, mais referências sobre o assunto e com mais detalhes, tá? Vocês encontram o equacionamento completo, falando da dinâmica dos manipuladores, no capítulo 6, né, da terceira edição aí, publicada em 2012, do nosso livro aí, né, do Craig. E aí a gente tem ainda esse livro de cinemática e dinâmica dos mecanismos também, que fala com bastante detalhes, né, principalmente aí para quem quiser entender com mais detalhes desde o básico, né? Então ele é um livro que ele vem explicando desde o básico a cinemática e a dinâmica de mecanismos. Ele é bem didático, então eu recomendo também esse livro, tá? E aqui, né, nesse outro livro aqui que a gente tem, que foi publicado inclusive em 1987, que é um livro bem mais antigo, ele faz uma comparação dos métodos, tá? Então ele fala principalmente sobre a comparação do método de Newton-Euler com um método aí de Newton, de Euler-Lagrange, e ainda de outras metodologias utilizadas aí também para o cálculo da dinâmica dos manipuladores. Então, tem com mais detalhes também informações nesse outro livro, tá? Então, essas são as referências que foram utilizadas nesta aula, e no próximo encontro a gente vai falar um pouquinho mais sobre as trajetórias envolvidas também aí no controle dos nossos manipuladores robóticos. Então, espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá!